Olá, pessoa mágica! E aí, tá pronto para a nossa segunda aula sobre magia egípcia e o panteão dos deuses egípcios? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a magia egípcia. Lembrando que ela é uma das mais antigas que a gente tem registro, já que eles literalmente escreviam coisas em pedra. E a religião egípcia, né, foi uma religião muito forte por muitos séculos. Ela veio depois da crença na magia. Então, mesmo antes de se acreditar num Deus único ou em alguma maneira, alguma forma de divindade, os egípcios já praticavam magia. E a magia deles era tão boa e tão poderosa, tão interessante, que ela cativou os gregos e todas as terras em volta que contavam coisas incríveis sobre o que eles conseguiam fazer com sua magia. Muito parecido também com o que os romanos perceberam dos druidas, que também faziam coisas fantásticas. Algumas dessas coisas podem ter sido, sei lá, delírio coletivo, porque não foi uma pessoa só, né? Foram várias. Olha, pode até ter sido, mas eu tenho certeza que muitas magias feitas, né, pelos egípcios, elas funcionavam com grande poder, até porque eu acredito em magia e em toda forma de magia. Eu acredito sim que algumas têm um efeito físico mais impactante, né, do que outras. E é só você lembrar que algumas maldições egípcias persistem até hoje. E não importa se você vai encontrar futuramente alguma explicação, talvez científica, mas aqui havia um vírus incubado que fazia isso. Poxa, mas ele fazia exatamente o que a maldição disse que ia fazer, então existia ali um conhecimento técnico muito forte. Então eu acredito muito que eles realmente tinham essa capacidade e que a magia deles até hoje tem um grande poder. E essa magia, ela tinha, na época pré-dinástica, porque o Egito ele teve milênios, né? Ele teve muito tempo ali de atuação. Então você tem que pensar em períodos, e eu vou falar sobre isso na questão dos deuses já. Mas a pessoa que fazia magia, as magias dos povos, né, daquela época, 5.000 anos antes de Cristo, elas tinham muito a ver com você ter os dons de seres invisíveis, porque todos acreditavam que haviam seres invisíveis, visíveis e invisíveis, e que você utilizava a magia para adquirir os poderes daquele ser. Então vamos dizer que eu vou pegar os poderes de uma águia, então eu vou ter uma visão muito poderosa, eu vou poder voar, eu vou ter uma perspicácia muito grande, um poder de caça, enfim, você puxava através da magia as capacidades, talentos e habilidades daquele ser, fosse visível ou invisível. Isso valia para vários tipos de entidades. Os egípcios, eles acreditavam piamente que haviam várias entidades visíveis e invisíveis, algumas simpáticas aos humanos, outras não tão simpáticas. E isso variava de acordo com a energia ou com as intenções, e a magia deles era diferente. Ao invés deles puxarem esses talentos e habilidades desses seres, tangíveis ou não, eles pediam favores. Eles pediam para que esses seres realizassem coisas para eles. E isso era através também da magia. E eles tinham um grande talento para magias com palavras mágicas. Então, palavras, encantamentos, ditos corretamente e na entonação correta, tinham capacidade de fazer várias coisas incríveis. Eles também utilizavam amuletos, rituais, e a parte dos deuses foi sendo acrescentada conforme eles foram evoluindo. Dos deuses, nós temos uma riqueza muito grande. E o Egito ele é tão rico em questão de cultura, de magia e de religião, que muito do que a gente tem de religião, de cultura mágica até hoje, veio de lá. Então, tem muita coisa da cabala que veio do Egito, da magia hermética, Egito, magia natural, Egito, astrologia, Egito. Então, você tem muito conhecimento que saiu ali das terras do Nilo. Até a alquimia, muita gente acredita que veio também do Egito. E a fonte desse conhecimento todo, e até do nome magia hermética, veio de uma pessoa chamada Hermes Trismegisto. Então, ele era tratado como a encarnação de Thoth,
que era o deus, né, da palavra. E acredita-se também que nosso querido São Germain, que é um verdadeiro arroz de festa, tá em todas. Gente, onde eu olho para o Badon e encontro São Germain. Eu olho para o Egito, lá tá São Germain de novo. São Germain é muito arroz de festa. São Germain, uma das encarnações dele teria sido justamente Hermes Trismegisto, por isso que ele também é um alquímico e a última encarnação dele, no caso, como São Germain, ele também era um alquimista. E ele deixou a Tábula Esmaradigma, né, como uma espécie de chave para que você pudesse acessar os mistérios. Então, o Egito ele é muito poderoso nesse ponto e eu acho que trabalhar com magia egípcia sempre me trouxe muitos resultados interessantes. Mas, Ed, como é que a gente trabalha com a magia egípcia? Bom, tem várias técnicas, né, várias formas que a gente pode trabalhar com a magia egípcia e também com os deuses, com as divindades, porque na hora que você acessa uma determinada divindade, você está acessando o poder dela naquela dimensão, naquela época, e você acaba também relembrando algumas coisas da sua vida passada, porque como eu falei na aula passada, caso você não tenha visto, dá uma olhadinha, você provavelmente viveu no Egito, como a maioria de nós, todo mundo que está interessado no Egito Antigo, todo mundo que tem esse chamado pelas pirâmides, botou seu pezinho lá em algum tempo, porque foram anos, muitos séculos de civilização e que a gente, com certeza, somos almas velhas, fomos encarnando ali, fomos aprendendo uma coisa ou outra. Sobre os deuses, que eu acho a parte mais interessante, toda vez que eu ensino sobre algum tipo de tradição mágica, por exemplo, eu acabei agora o curso de voodoo, é importante que você conheça as divindades daquela tradição. No caso do voodoo, os Loa, no caso dos deuses egípcios, as divindades egípcias, né? E o problema do Egito é que ela é uma religião, é uma tradição tão antiga e que durou tanto tempo que ela foi mudando ao longo do tempo. Ela foi sendo meio que adaptada. Então, houve tempos em que a deusa Hathor, por exemplo, que é uma das primeiras deusas a ser cultuada no Egito, e é uma deusa que representa muito o feminino, né? Ela tem muito a energia feminina. Ela tem o papel, às vezes, duplo de mãe e consorte. Sim, é bizarro, mas era normal entre as divindades. Às vezes um, às vezes outro, às vezes os dois. De Ra. E ela tinha todas as características que a gente vê, por exemplo, em Vênus, porque os gregos se inspiraram nela para trazer para sua Vênus. Então, você acaba tendo divindades com nomes diferentes, mas com as mesmas características. Hathor era uma deusa de dança, música, alegria, prazer, fartura, amor, beleza e, ao mesmo tempo, também tinha uma energia de proteção muito forte, porque como ela era considerada mãe do Ra, e o faraó era representante de Ra na terra, ela era considerada mãe do faraó, então ela tinha toda essa capacidade de proteção, né, do faraó e também proteção de todos, porque ela era uma representação da grande mãe, basicamente. Depois, ela começou a ser meio que substituída por Mut e por Ísis. E depois Ísis acabou se sobressaindo. E os mitos de Ísis acabaram ficando mais famosos, até porque Hathor veio antes, né? Ísis veio no caso, bem depois. E Hathor, ela tem também uma característica interessante. Em alguns textos que eu li, em alguns livros que eu pesquisei, Hathor se confunde, adivinha com quem? Com Sekhmet. Sekhmet quem é? Sekhmet é uma deusa que, para defender Ra, se transforma numa grande assassina e sai matando geral e só é acalmada com uma bebida vermelha e doce, uma cerveja vermelha e doce, que foi feita com Ra e Tot. E aí ela se transforma em Bastet. Esse é o mito, é a alegoria de Sekhmet. Só que Hathor tem uma alegoria muito parecida, praticamente idêntica, né? Então, você tem deuses e deusas
panteão egípcio que muitas vezes vão trocar de lugar, um vai ficar mais forte, outro vai ficar mais fraco, o outro vai ficar hierarquicamente superior e o outro não, ou eles vão ter até mistura de histórias, de lendas, de mitos. E por que isso acontece? Porque é uma tradição que vai se adaptando, como eu falei. O próprio Egito, em dado momento, quando ele estava mais focado na invasão de outros territórios, ele muda o seu culto principal de divindades femininas para divindades masculinas guerreiras, porque para eles era mais interessante. Você meio que dirige. Quando você é um faraó, você tem a capacidade de dirigir o povo através das festividades. E as festividades do Egito eram todas baseadas nos deuses. Então, se você coloca o povo para festejar uma deusa ou um deus de festa, de fartura, de alegria, de saúde, você está indo numa direção. Se você coloca o povo para festejar um deus de batalha, de guerra, de vitória contra os inimigos, você está indo em outra direção. Então, o Egito, dependendo do faraó, dependendo do momento, lembrando que ele teve, como todo império, né, ele teve seu início, seu meio, seu fim, ele teve seu ápice e depois ele teve a sua derrocada. Isso acontece com praticamente todas as civilizações e todos os impérios. É um início e fim para que você possa... Eu até perguntei já isso e me veio a resposta através de um livro que eu não lembro agora qual é. Por que essas civilizações tão fantásticas, elas começam e terminam? Por que você não tem por que elas não perduram? E a resposta foi, porque existe uma necessidade de você se reinventar. Então, você aprende de novo numa nova história. É como tem a ver com encarnação, né? Porque se você parar para pensar que você já foi uma outra pessoa, que teve tudo, olha, você estudou, você cresceu, você trabalhou, você teve família, você realizou um monte de coisa, aí você morreu. Aí você nasce. Aí você começa tudo de novo, mas você começa de uma outra maneira, num outro fragmento de tempo, com outras pessoas, com outros sonhos, com outras habilidades, e você aprende de uma maneira diferente. Então, de certa forma, as civilizações, elas também são um instrumento de aprendizado do espírito, e elas duram bastante tempo, em algum momento elas terminam e voltam numa outra elas voltam numa outra roupagem, voltam numa outra vivência. Inclusive, existem teorias, aí é só uma teoria, tá, gente? Não estou dizendo que é verdade, eu precisaria pesquisar mais sobre isso, mas de que os Estados Unidos seria a Roma Antiga. Assim, a Roma Antiga não está na Itália? Não. Você também não precisa necessariamente encarnar no mesmo lugar que você já encarnou. Você justamente tem essa maleabilidade de poder encarnar em outros lugares. Então, muita gente da Roma Antiga pode estar agora nos Estados Unidos, assim como muita gente da Revolução Francesa encarnou aqui no Brasil. Então, você tem essa criatividade do universo de trabalhar a nossa evolução. Ed, mas e essas divindades, como é que a gente trabalha com elas? Olha, toda divindade, de qualquer tradição, meu conselho para você é que você busque saber um pouco mais sobre ela, para saber que tipo de oferenda ela gosta, o que ela atua, que tipo de ritual você pode fazer, qual é o melhor dia da semana, quais são suas cores, porque com essas informações você já é capaz de organizar um ritual, mesmo que simples, para essa divindade. E no caso da magia egípcia, como eu falei, bem mais fácil da gente buscar esse tipo de informação, porque eles deixaram muita coisa por escrito. Por que é difícil conseguir coisa da antiga Babilônia? Por que é impossível conseguir alguma coisa dos Atlantes? Porque não há um material escrito, não sobreviveu dos próprios druidas, eles não deixaram nada por escrito. E os egípcios conseguiram deixar de tal maneira que está na pedra, então você consegue acessar aquele conhecimento através do que eles deixaram. E o tipo de magia deles tem a ver com como eu falei, é muito parecido com as magias que nós fazemos e praticamos hoje em diversas tradições, porque todas as tradições acabaram bebendo na fonte do Egito. O Egito, inclusive, tem várias datas festivais que originaram festivais que a gente até hoje tem com outros nomes, inclusive do cristianismo. Então, o Egito ele é uma base muito importante
da civilização, mas também é uma base muito importante do estudo mágico. Se você quiser saber mais sobre a magia, é legal você estudar a base. E pela base, você vai encontrar muito eco, muito reflexo do que a gente tem hoje. Falando sobre as divindades, eu acho que não tem como não falar de Ísis. Ísis é uma divindade extremamente popular, muito fácil de trabalhar, muito acessível. Eu adoro a energia dela e ela trabalha muito com... Ela é muito ampla, tá? Ísis substituiu, no caso, Hathor no panteão de festividades, né? No panteão de hierarquia do povo egípcio em determinado momento. Hathor tem características muito semelhantes a Ísis. Hathor, para quem não sabe, é também chamada de a deusa vaca, porque ela tem um adorno, geralmente representada ou por uma vaca ou por uma mulher muito bonita com adornos de chifres, né, como se fosse uma coroa de chifres de vaca. Eu acho muito emblemático isso, porque ela vem com o poder de nutrir, o poder de alimentar, o poder de ser mãe, né? Ela é uma energia muito maternal. Ísis tem uma energia bastante forte de empoderamento. É também considerada uma grande mãe, especialmente quando ela tem várias representações de estar sentada com Horus no colo. Ela aparece muito, inclusive, imagens de Nossa Senhora que também foram inspiradas nas estátuas e nas imagens que se encontrou de Ísis com Horus no colo. Então, isso também é uma forma de você entender e compreender a leitura das culturas através dos tempos. Ah, mas isso é uma heresia. Gente, é só estudar. Não tem que ficar preocupado. Oh, meu Deus, vai cair um raio na minha cabeça. Não vai. A divindade jamais vai punir alguém que busca conhecimento. Jamais. A busca do conhecimento, ela é o cerne da nossa evolução. Se você não busca conhecimento, se você fica ali estagnado naquilo que você aprendeu, isso em qualquer religião, inclusive dentro da própria bruxaria, fiquei estagnado. Entrei aqui no meu coven, o meu coven falou que são 4 elementos e a gente só vai trabalhar nisso. E você não se abre para mais nada, você ficou estagnado. Então a ideia é sempre ampliar o seu leque, sempre abrir seus horizontes, sempre buscar algo mais. Essa é a ideia da evolução. E Hathor e Ísis, como eu falei, elas são parecidas, mas a Hathor tem uma energia, como eu falei, eu sinto quando eu trabalho muito com as duas. Então eu sinto Hathor com uma energia mais maternal, uma energia, apesar dela ter também um lado guerreiro, um lado de proteção, às vezes até vingativa, quando ela se torna muito protetora, ela me parece sempre uma energia mais calma do que a própria Ísis. Ísis me parece uma energia da carta imperatriz, que é uma energia da mulher que conquista, da rainha, daquela que vai tomar decisões, mas ao mesmo tempo também é mãe, mulher, vai ser o esteio da casa, enfim, ela vai estar ali também ocupando o seu papel de mulher da casa, mas ela é principalmente uma governante. Hathor, eu não sinto esse poder de governante nela, eu não sinto esse poder da carta imperatriz. Eu sinto um poder que é mais de te abraçar, de te receber, de te dar o que você precisa. É um poder muito gostoso, é uma energia muito gostosa. Eu adoro trabalhar com ela. Claro que nós temos outros deuses e deusas. Eu gosto muito de trabalhar com Horus. É uma energia muito alegre, muito criativa, muito para cima, que é uma energia solar. Eu nunca trabalhei com Ra. Eu já trabalhei bastante com Bastet e com Sekhmet, principalmente Sekhmet, como deusa protetora, e também é uma energia bem de Marte, bem quente, bem dá impulso e ao mesmo tempo te protege, te defende, te dá energia para lutar contra os seus inimigos, enquanto Bastet te dá uma sensualidade, uma beleza, ela dá uma revigorada na sua sexualidade, ela também te abre para os mistérios ocultos, os ensinamentos sob a noite da lua. Então, todas essas divindades, elas têm muita coisa para oferecer, muita coisa para ensinar e muitas maneiras de ajudar. E é só a gente estar aberto a elas e, é claro, saber como acessar a energia delas.
Ah, e você quer saber como acessar a energia delas? Então eu tenho uma ótima notícia para você. Nós vamos fazer o nosso primeiro equinócio de primavera online. Nós já fizemos algumas vezes o Solen, mas nós nunca fizemos um solstício ou um equinócio. Já fizemos lua azul também, mas dessa vez a gente vai fazer o equinócio de primavera no dia 22 de setembro e vai ser um equinócio especial, porque ele vai ser o equinócio de primavera com a deusa Hathor. Então, não vai ser só com ela, nós vamos trabalhar com outras divindades egípcias também, mas vamos fazer uns rituais totalmente na energia da magia egípcia. E não importa se você é roda norte ou roda sul, porque a gente vai estar comemorando de uma maneira que todos vão poder participar. E a gente vai ter um ritual principal e depois vários rituais bônus nas semanas seguintes, né? Então, se você estiver interessado, fica ligado, você pode participar de qualquer lugar onde você esteja e eu vou falar mais sobre isso na nossa próxima aula. Então, se inscreve aqui, deixa suas perguntas, se você tiver alguma, suas dúvidas, seus depoimentos, que eu vou ficar muito feliz em ler, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula, não perca! Inscrições estão abertas para você já garantir sua vaga no nosso equinócio de primavera com a deusa Hathor. Eu acho que vai ser inesquecível, vai ser uma maneira da gente voltar a florescer, frutificar e dar uma ampliada nas boas energias desse novo ciclo primaveril, tá bom? A gente está precisando, né, gente? Vamos colocar mais flores e mais perfumes e mais cores na nossa vida, nos nossos caminhos com a deusa Hathor. Um super beijo e até a próxima aula. Mua!